Em 1 Timóteo 4, verso 7. Rejeite, porém, as fábulas profanas, tolas, e exercita-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Vou repetir. Rejeite, porém, as fábulas profanas, tolas, e exercita-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Pai, tua palavra foi nos dada para ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. Que ela cumpra o seu propósito em nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O título da minha reflexão hoje é Invista na sua vida cristã. Vou repetir, invista na sua vida cristã. Meu objetivo é mostrar que a vida cristã não pode ser vivida no modo reativo, mas proativo. Ou seja, não há vida cristã no modo passivo. Você precisa investir na sua vida cristã. Pagar um preço pela sua vida cristã. Gastar tempo na sua vida cristã. A pergunta que não se quer calar é: aonde você mais tem investido? Algumas pessoas gostam de falar de 3 T's: templo, tempo e tesouro. Templo é o nosso corpo. O tempo que nós temos, o talento e o tesouro. 4 T's. Podemos dizer assim: você gasta tempo investido no templo, no seu corpo, na sua saúde, exercícios, academias, plásticas, botox, implantes. Você gasta tempo investindo no seu talento, no aperfeiçoamento acadêmico, cursos de atualização, de capacitação para o mercado de trabalho, talentos musicais. Você investe muito no seu tesouro, na sua riqueza, nos seus bens. Tenho que comprar um carro novo, uma casa nova, uma moto, mudar, etc. Né? Trabalho, empresa. E você investe muito no seu tempo de qualidade para você mesmo. Normal, todos nós vamos estar, de alguma forma, investindo em alguma área da nossa vida. Tem pessoas que gastam dinheiros absurdos, por exemplo, em esportes, em lazer, em entretenimentos. Mas a pergunta é: por que nós não investimos quase nada na nossa vida cristã? Quando a gente olha para esse texto, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo uma carta pastoral. Ele escreve essa carta ao jovem Timóteo, pastor em Éfeso. 1ª e 2ª Timóteo, ele escreve para Tito também. E é interessante porque a preocupação de Paulo com Timóteo, que ele era muito novo, era um jovem, mas a preocupação era que ele, enquanto jovem, cuidasse bem da igreja. A preocupação dele realmente era com a igreja. Era que Timóteo fizesse um bom trabalho, que ele investisse na qualidade da própria igreja. Essa é a grande preocupação das cartas pastorais. É ensinar o jovem pastor como cuidar dessa igreja. E nesse texto que nós lemos, ele vai falar algumas coisas muito importantes. Ele vai usar, por exemplo, vamos pegar 2 palavras aqui. A primeira dela que ele vai usar é a palavra exercício. Ele vai dizer: exercita-te na piedade.
E essa palavra é uma palavra que vem do grego, que vem do grego, seria ginásio. Da onde vem os ginásios de treinamento de atleta. Ele usa uma palavra aqui do mundo esportivo para aplicar ao mundo espiritual. Ele usa uma palavra da academia de Atenas, por exemplo, de Esparta, de treinamento dos maiores soldados daquela época, para dizer, olha, vocês têm que estar preparados. Inclusive, uma das metáforas mais usadas pelo apóstolo Paulo para descrever a vida cristã é a metáfora do atleta. Paulo vai falar sobre ela em 1 Coríntios, por exemplo. Todos correm, mas nem todos alcançam o prêmio. Então, Paulo está o tempo todo dizendo assim, você é um atleta. A vida cristã é vida de atleta. Agora eu pergunto, o atleta, ele é obeso? O atleta, ele é sedentário? O atleta, ele é indisciplinado? O atleta é preguiçoso? Mas por que é que a nossa vida cristã está no modo sedentário? Então ele está dizendo para o jovem Timóteo, olha, você entrou para a academia, você entrou para o ginásio, aqui nós formamos os melhores, aqui nós queremos atletas de excelência, e a vida cristã é para crentes que querem viver em excelência. Então exercita-se, sacrifica a si mesmo, queime algumas gorduras, acabe com as flacidez espiritual, acabe com as pochetes. Você precisa ficar bem fisicamente, ou melhor, espiritualmente. Mas a outra palavra que ele vai usar aqui é piedade. E é interessante porque a palavra piedade aparece cerca de 15 vezes no Novo Testamento. Das 15 vezes que ela aparece no Novo Testamento, Eusebeia, ela vai aparecer 13 nas cartas de Paulo. E 9 vezes só na primeira carta de Timóteo. A raiz da palavra piedade é fé, é pistes do grego. Ele está dizendo que o piedoso é alguém que cresceu na fé. O piedoso é alguém que levou a fé para a dimensão prática. A fé do crente busca eficácia. Busca se expandir para todas as áreas. O piedoso é alguém que é, usando uma linguagem mais do Antigo Testamento, temente a Deus. O piedoso é aquela pessoa que traz Deus para todas as dimensões da sua vida. O piedoso é aquela pessoa que quer agradar a Deus não apenas durante o culto, mas com o seu trabalho, com a sua vida pessoal, com o seu relacionamento, com o seu namoro, com o seu casamento. O piedoso nada mais é do que aquela pessoa que coloca Deus no centro de tudo o que ele faz. E se aquilo que ele vai fazer não é para a glória de Deus, não agrada a Deus, ele não faz. Ele foge dessas coisas. Portanto, o apóstolo Paulo está dizendo assim, vocês têm que ser piedosos. Agora, a piedade tem um preço. Ninguém pode ser piedoso sem exercício espiritual. Ninguém pode ser piedoso no modo reativo, passivo. Só se dá para ser piedoso no modo proativo. Ninguém pode ser piedoso maratonando na Netflix. Ninguém vai ser piedoso sem pagar um preço, sem disciplina. Não tem atalho para esse negócio. Mas tem um outro aspecto da piedade. É que quando você se torna piedoso, você atrai inimigos. Você atrai inimigos. Paulo vai dizer, todo aquele que quiser viver piedosamente, sofrerá perseguições. Todo aquele que quiser viver piedosamente, o apóstolo Paulo vai dizer, sofrerá perseguições, segundo Timóteo 3,12. Por que será que o piedoso é perseguido? Ah, mas você é chato, hein? Nossa, não quero ficar perto daquele irmão, não. Aquele irmão vai estar tudo errado para ele. O piedoso, ele está na contramão do mundo. O piedoso, ele está na contramão do sistema. O piedoso, ele está na contramão do evangelho, entre aspas, segundo os santos evangélicos. Então, ser piedoso não é para qualquer um. É difícil. Você quer ser piedoso? Tendo como base esse texto, eu queria mostrar para vocês alguns aspectos sobre como nós podemos investir na nossa vida cristã.
Como nós podemos investir na vida cristã? Anote aí. Como podemos investir na vida cristã? E a primeira coisa que eu quero que você analise é o seguinte: como eu posso investir na vida cristã? Investindo na renovação da minha mente. Como eu posso investir na vida cristã? Primeiro, investindo na renovação da minha mente. Tudo começa com a mente. Se a mente estiver dominada por pensamentos errados, por narrativas mentais erradas, você jamais vai alcançar a excelência e a piedade. Agora, olha que interessante. Quando você vai no verso 6 desse texto que eu li, o contexto, trabalhar o contexto. Olha o que diz o verso 6. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, olha só, ele já começa a falar de ensinamento. Se você transmitir essas instruções aos irmãos. E é interessante porque aqui, segundo João Crisóstomo, o Boca de Ouro, ele dizia que aqui ele não está dando uma ordem, ele está fazendo uma sugestão. Uma sugestão, se você transmitir esses ensinamentos, que ele acabou de ensinar na carta, inclusive do verso 1 ao 5, se você ensinar isso aos irmãos, e aí ele vai dizer, irmãos referindo à igreja, será um bom ministro, você só será bom ministro se você ensinar isso aos irmãos. Aí ele dizia, bons ministros de Cristo Jesus, nutrindo, olha aqui, ele usa a metáfora da alimentação, instruir, metáfora escolar, nutrindo, metáfora da alimentação, da dieta. E ele continua, com as verdades da fé. Outra palavra, verdades da fé. Aí ele continua, da boa doutrina que tem seguido. Percebe? Só no versículo 6, nós percebemos que a grande preocupação do apóstolo Paulo é com a maneira com que os irmãos estão pensando. Deixa eu falar uma coisa. Todas as cartas de Paulo, a priori, têm dois grandes objetivos. Corrigir a maneira das pessoas pensar. Por isso, toda a primeira parte das cartas de Paulo é uma ênfase na doutrina. E segundo, corrigir a maneira da igreja viver. E por isso, a segunda parte da maioria das cartas de Paulo visa a parte prática. Então, Paulo está escrevendo suas cartas para fazer o seguinte: eu quero corrigir vocês, para ver se vocês estão pensando certo, se vocês estão pensando a partir da sã doutrina, ou se vocês estão pensando a partir da doutrina e dos ensinamentos dos hereges. Então, o que ele está dizendo para Timóteo é: catequize a igreja e ensine eles a pensar com base nas verdades da fé e com base na doutrina. Ensine essas pessoas a pensar, e repito, com base nas verdades da fé e com base na doutrina. E olha como ele inicia o verso 7. Rejeite, porém, fábulas profanas e tolas. Ele está falando aqui de um recurso literário que usa de mitos para doutrinar as pessoas. Ele vai dizer, esses mitos e fábulas são tolas, irracionais. Temos muito usado no livro de Provérbios para contrapor o princípio da sabedoria. Essas pessoas que estão usando de recurso retórico para ensinar vocês, extraindo de mitos, de fábulas, de superstições profanas, contrário de santo. Essas pessoas estão levando vocês para uma narrativa mental equivocada e errada. Vocês têm que aprender a pensar com base nas verdades da fé e com base na doutrina, o ensinamento, didática. Didaquê. É interessante porque a preocupação de Paulo é tão grande com a mentalidade das pessoas que do verso 1 ao 4, ele vai justificar por que ele está preocupado com o trabalho do pastor Timóteo de doutrinar a mente da igreja. Olha por que Paulo está preocupado em doutrinar a mente da igreja através do jovem Timóteo. Olha o verso 1 do capítulo 4. O Espírito diz, não sou eu, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Porque, primeiro, seguindo espíritos enganadores e doutrinas de demônios.
Segundo, tais ensinamentos, e aí ele vai mostrar a causa, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, ou seja, que não vivem o que pregam, mas que estão só querendo arregimentar pessoas, seguidores para si mesmo. Ele vai dizer, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, de consciência cauterizada. O que é uma consciência cauterizada? É uma consciência onde o ferro quente bateu naquele lugar, perdeu a sensibilidade, portanto ela se transformou numa pessoa incapaz de discernir o que é certo e o que é errado. O que é verdadeiro e o que é falso. Essas pessoas estão entrando na igreja e doutrinando vocês, influenciando a mentalidade de vocês, arregimentando vocês para eles, fazendo de vocês seus seguidores. Continua ele. Proíbe o casamento, o consumo de alimentos que Deus criou, e aqui, provavelmente, ele está falando aqui de uma linguagem principalmente mística, porque muitas pessoas estavam proibindo o casamento. Havia uma tendência no meio gnóstico daquela época de proibir o próprio casamento. Alguns começaram a defender coisas do tipo e proibir alimentações. Principalmente os de linha judaica, os judeus. Não come isso, não come aquilo. Paulo vai falar muito sobre isso, inclusive em Colossenses. Mas aqui, inclusive, no capítulo 1. Capítulo 1. Ele vai dizer aqui, por favor. Verso 3 e 4. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Então eu já estava aqui, de fato, preocupado com esse tipo de ensinamento. Alguns, inclusive, estavam até mesmo proibindo todo tipo de bebida. E é provável que seja por isso que ele vai dizer para Timóteo, não tome água só, tome um pouco de vinho. Porque os radicais entre eles começaram a criar uma dieta religiosa para tentar se aproximar de Deus, para atingir os mistérios espirituais que não estão na base e não são doutrina, são ensinamento de homens. Vimos isso no movimento neopentecostal e pentecostal brasileiro, criaram uma enxurrada de regras, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, como se de fato isso fosse ensinamento bíblico, nada mais é do que ensinamento de homens. Eu não posso investir na minha vida cristã, volta para a minha igreja, se eu não renovar minha mente. Começa com a cabeça. Por isso Paulo está preocupado em doutrinar a igreja. Vocês têm que aprender a pensar de maneira correta. Vocês têm que aprender a pensar de maneira certa. Mas deixa eu sair um pouco do texto e do contexto e um pouco mais prático aqui. Primeiro, essa mudança de mentalidade começa com a conversão. Essa mudança de mentalidade começa com a conversão. E não sou eu que vou dizer isso. Jesus, no seu primeira mensagem, lá em Mateus 3:2, ele diz assim, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Por que Jesus disse arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo? A palavra arrepende-se, queridos irmãos, é metanoia, mudança de mente. Jesus falou, ou vocês mudam a mente de vocês, mudam a mentalidade de vocês, porque o reino de Deus está próximo. Há uma tradução muito antiga que disse, me fala a memória católica, convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Porque a ideia aqui de arrependimento é mudança de mentalidade. Eu estava errado, eu estava indo para o lugar errado, eu estava pensando de forma errada, eu estava baseando a minha vida em ideologias erradas, mas eu agora arrependo disso, eu mudo essa mentalidade, eu abandono isso e vou agora seguir o caminho certo. Não existe conversão verdadeira sem mudança de mentalidade. Pessoas que não mudaram a mentalidade podem ser religiosas, podem ir aos cultos, podem cantar, podem dançar, podem pregar, podem ensinar, mas se não houver mudança radical de mentalidade, uma mentalidade sobre Deus, sobre si mesmo, sobre a igreja, sobre o mundo, não há conversão. Não tem como mudar a mentalidade se a pessoa primeiro não converter. É impossível. Observe uma coisa. Pessoas convertidas buscam as coisas do alto. Pessoas não convertidas só buscam as da terra. Repararam isso? Pessoas convertidas
é atraída pelas atividades espirituais da igreja. Pessoas não convertidas acham chato. Quando vem, vem obrigado. Quando vem, vem reclamando. Pessoas convertidas se preocupam com o fato de muitas pessoas estarem perdidas e indo para o inferno. Pessoas não convertidas, não está nem aí se o camarada foi para o inferno, se não foi, se ele mudou a opção sexual dele, se não mudou a opção sexual dele, se ele está na igreja hoje e andando pelado no desfile do carnaval, isso não preocupa para ele. Percebe como que a pessoa convertida mudou? A mentalidade dela mudou. Pessoas convertidas são capazes de amar a Deus com todo entendimento. O primeiro mandamento é assim: ame a Deus, entre outras coisas, com todo o seu entendimento, com a sua cabeça, com a sua mente. Mas a pessoa que não é convertida não ama a Deus com a sua mentalidade. Pessoas convertidas não têm dificuldade de aceitar a autoridade eclesiástica da vida dela. As pessoas não convertidas, qualquer tentativa de qualquer autoridade, ele arrepia, ele é arredio diante das autoridades. Como que é possível mudar de mentalidade se a pessoa primeiro não converteu? Mas se por um lado a mudança de mentalidade pressupõe conversão, ninguém muda sem antes passar pela conversão. Em segundo lugar, a mudança de mentalidade pressupõe santificação. É isso que o apóstolo São Paulo está escrevendo em Romanos 12. Transformai-vos, disse Paulo, pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo está escrevendo para os crentes. Paulo está escrevendo para os ímpios. Paulo está escrevendo para o não crente. Paulo está escrevendo para a igreja. Vocês precisam se transformar. Vocês precisam mudar de vida. Vocês precisam passar por um processo de renovação da mente. Paulo está dizendo: a renovação da mente pressupõe automaticamente santificação. E a mente santificada, anota isso aí, é uma mente doutrinada. É uma mente encharcada das Sagradas Escrituras. A mente santificada está lá em Atos 2,42, persevera na doutrina. Ela ancora sua mente na doutrina. A mente santificada é uma mente cativa da palavra de Deus. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, 4 ao 5, quando o apóstolo Paulo disse que nós temos que levar cativo todos os pensamentos à obediência de Cristo. A mente santificada é a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. Então, portanto, aquele que tem uma mente santificada tem uma mente cristocêntrica. Como que eu vou renovar minha mente se eu não quero santificar meus pensamentos? Isso é muito sério, queridos irmãos. É muito sério. Seríssimo. Porque nós estamos deixando a nossa mente solta. Está todo mundo doutrinando a nossa mente. Eu acho que talvez o maior teólogo da atualidade seja o Instagram. Esse aí está fazendo discípulos. Essa semana eu fiz um detox digital, aí eu acessei o Instagram. Não estou usando o Instagram desde segunda-feira passada. Mas ele doutrina a mente das pessoas. Dirige a moda. Dirige o que deve e não deve comer. Dirige os exercícios que você deve ou não fazer na academia. Apresenta seus mentores. Meu mentor, quando eu falo de academia, é esse. Meu mentor, quando eu falo de esporte, é esse. Meu mentor, quando eu falo de filosofia, é esse. O filósofo do povo é o carnal. Literalmente um carnal. Olha isso que ele é. Tantos filósofos bons para seguir o carnal. Nem filósofo é, né? Historiador. Queridos irmãos, quem tem doutrinado a sua mente? A mudança de mentalidade pressupõe conversão, pressupõe santificação. A mudança de mentalidade pressupõe substituição de cosmovisões. A cosmovisão é a visão do mundo. Qual é a visão que você tem do mundo? De Deus, do homem, da família, da sociedade e das coisas. A gente pode conversar aqui, e aqui eu não estou sendo acadêmico, eu estou sendo prático e pastoral,
e a gente pode dizer aqui, de maneira bem natural, algumas cosmovisões que nós adquirimos durante o decorrer da vida. Primeira cosmovisão que a gente, ou visão de mundo que nós adquirimos na vida, eu poderia chamar de cosmovisão familiar. É aquela maneira de ver o mundo que o papai e a mamãe passou para você. Não tem essa? Como você vê o homem, como você vê a mulher, como você vê o vizinho, como você vê os amigos, como você deve lidar com os problemas. Essa cosmovisão familiar você recebe dos pais, de berço. Ali você aprende se eu devo ser um na frente e outro atrás, né? Em casa, na frente todo mundo sorrindo, atrás todo mundo descendo a lenha, não é assim? Não, não é? Como diz o grande mestre da nossa cultura, Ariano Suassuna, a gente não deve falar na frente, não. Isso é muito constrangedor. Tem que falar é pelas costas. Não, gente. Quem fala é pelas costas, falar pela frente. Pela frente é constrangedor demais. É o que diz o grande pensador Ariano Suassuna. Fã dele. Muito engraçado. Mas é em casa que a gente aprende a ter duas caras. É em casa que a gente aprende a ser falso. Eu estou mentindo? Conversa com filhos. Com filhos. E eu posso falar isso, né? Mas conversa com filhos de pastores. Muitos deles. E já conversei com vários. E eles falaram, o problema é exatamente isso. Na igreja a gente fala uma coisa e em casa a gente ouve outra. Aquele irmão é chato, aquela irmã é isso, aquela irmã é aquilo, aquele fulano de tal é isso. Mas isso acontece com todos, não é só com a família do pastor, com todos os cristãos. Então nós temos uma cosmovisão familiar, uma maneira familiar de ver o mundo. Segundo, uma outra cosmovisão muito simples que nós desenvolvemos durante a vida é a cosmovisão cultural. Estou olhando o horário aqui. Ai, meu Deus, estou no primeiro ponto. É a cosmovisão familiar, cultural. Ou seja, todos nós viemos de uma cultura própria, de um gueto, de uma tribo. Como é que a cultura nordestina vê o mundo? Como é que a cultura mineira vê o mundo? Como é que a cultura dos meus amigos vê o mundo? Eu começo a dirigir minha vida por essa forma cultural que as minhas relações próximas, culturais e étnicas começam a me dizer que é o mundo. Isso afeta? Afeta. Nós temos então uma maneira cultural de ver o mundo que nós herdamos da nossa relação com os amigos, com a família e da nossa própria natureza cultural, que é a mineirês, né? Por exemplo. Nós temos um jeito mineirês de ver a vida. É só nosso. O trem é esse. É difícil, né? Eu sigo a menininha lá da Inglaterra. A mãe dela é de Uberlândia. Então ela fala português e inglês. Aí de vez em quando ela fica ensinando como é que fala mineirês. E ela falando quando eu vou lá para Uberlândia. E ela fica... E a gente... fica rindo do que ela fala sobre esse mineirês, né? Então nós temos uma maneira cultural. Em terceiro lugar, nós temos também uma cosmovisão religiosa, que é o jeito dos crentes ver a vida. Por exemplo, se você cai numa igreja totalmente neopentecostal, você sai dali dizendo, está amarrado, está queimado, bota fogo, sai daqui, afasta de mim Satanás, isso é maldição hereditária, determina, põe Deus na parede, toma posse, e você durante o dia, na empresa, onde você está usando toda essa cosmovisão que você herdou, dessa religiosidade que você recebeu, ou seja, nós temos uma cosmovisão religiosa. Mas o problema é que nós também temos uma cosmovisão ideológica. E essa cosmovisão ideológica, ela vai começar realmente a ser formada a partir do ensino médio para a universidade. E aí você vai conhecer a trindade que mais afeta as universidades. Darwin, Marx e Freud. Essa é a trindade que mais afeta as universidades. Usando a palavra do filósofo Paul Ricoeur, ele vai falar dos filósofos da suspeita e ele tira o Darwin e ele acrescenta o Nietzsche. Aí fica Nietzsche, Freud e Marx. Ou seja, a mente do jovem é formada por essa trindade. Eles vão dizer o que é certo e errado. E sabe como que o jovem resolve isso?
de duas maneiras: metendo o pé na fé e desviando. Ou então, ele cai num dualismo eterno. Ele separa a fé da academia, ele separa a fé da razão e diz: isso aqui é razão, não tem nada a ver com a minha fé. Minha fé é pessoal, minha fé é subjetiva, minha fé é privada, minha fé é íntima minha mesmo. E aí ele passa a viver. Ele não vê correlação entre fé e razão. Ele separa radicalmente. Ele não é um Tomás de Aquino. Ele não tenta buscar essa relação. Ou seja, o mundo está dominando a mentalidade da igreja de todas as formas. E por último, nós temos o que nós chamaríamos de uma cosmovisão cristã baseada na Bíblia, que diz que todas as coisas teve uma origem, criação. Tudo foi criado por Deus. E que existe uma distinção da criação com o Criador. Que todas as coisas tiveram uma distorção pelo caminho. Um acidente existencial chamado queda, que deslocou e criou um caos humano terrível, e por isso o mundo é mau, e por isso o mundo é desse jeito, por causa desse acidente existencial chamado queda do homem, pecado. Que diz que há um Redentor que veio para redimir a humanidade por causa do caos instituído pelo pecado de Adão, por causa do vírus da serpente. Que diz que esse Redentor vai voltar e vai fazer com que todas as coisas voltem para o seu centro de convergência, que é Deus, a consumação de tudo. Então existe uma cosmovisão cristã centrada nas Sagradas Escrituras. Queridos irmãos, eu passei mal parte do meu tempo aqui, vou ter que falar os outros pontos rapidinho. Mas olha, você não vai investir na sua vida cristã se você não mudar a sua mente, sua mentalidade. Eu diria até, do ponto de vista prático, que a principal mudança de mentalidade sua deveria ser essa aqui. Tira a sua vida cristã do modo reativo. Vai na igreja quando precisa, vai na igreja quando tem tempo, vai na igreja quando quer, e comece a colocar a sua vida cristã no modo proativo. Um planejamento de crescimento bíblico, de crescimento espiritual, de crescimento na fé, de crescimento eclesiológico. Bota a sua vida cristã nesse modo proativo. Posso ouvir amém? Meus irmãos, segundo ponto é como eu posso investir na minha vida cristã. Primeiro é investindo na renovação da sua mente. Pulei muita coisa aqui, não tem jeito. Mas em segundo lugar, investindo nos exercícios espirituais. Como eu posso investir na minha vida cristã? Invista na renovação da mente. Tudo começa com a mudança de mentalidade. Segundo, invista nos exercícios espirituais. Aqui a palavra exercício é ginásio, academia. Invista em exercícios espirituais. Invista na piedade. Os irmãos vão perceber aqui que Paulo está dizendo para Timóteo: exercita, pratica exercício. E Paulo vai estar fazendo um comparativo com o exercício físico. Você vai para a academia para acabar com as gordurinhas. Você vai para a academia para acabar com a flacidez. Você vai para a academia, como dizem os estudiosos, para você conseguir se manter em pé, andar sem muleta e sem cadeira de roda aos 70, 80 anos. Você quer andar sem muleta 70, 80 anos? Academia. E outro recurso. Fortalecer duas coisas importantes. A lombar. Você precisa dela o tempo todo, tá vendo? A maior parte da gente que é mais velha já nasce, né? É o tempo todo assim. E é interessante, porque eu estava correndo e sentindo dor na lombar. Correndo, sentindo dor na lombar. Fiz exames, tudo, olhou a coluna, olhou, não tem nada. O que eu tenho que fazer? Academia. Pensei em fazer academia, acabou as dor lombar. Então o que eu penso? Nós temos que fazer. Agora, como que eu não tenho a mesma mentalidade do ponto de vista espiritual? Eu estou obeso espiritualmente, eu estou flácido espiritualmente, eu estou sedentário espiritualmente, mas eu não estou nem aí. Agora, é interessante porque aqui nesse texto ele vai dizer que a piedade, os exercícios espirituais é mais importante do que o exercício físico. Por quê? Ele diz aqui lá no finalzinho, porque tem promessa da vida presente e futura. Quem investe na vida cristã tem promessa para a vida presente e para a vida futura. Agora, você investe na saúde física, deixa de ir na igreja, deixa de envolver com os ministérios, é saúde física, e aí? Hoje Deus pode tirar a sua vida. Né? Nós temos que exercitar, temos que cuidar da saúde física. Mas nós colocamos
a saúde espiritual de lado. Nós temos que fazer exercícios para o treinamento da alma, exercícios para o treinamento do coração, exercícios para o treinamento do espírito. O apóstolo Paulo gosta dessa metáfora de atleta. Você é um atleta espiritual. Você está com o apóstolo, o autor aos Hebreus diz assim: correr com paciência a carreira que vos está proposta. Também usa a metáfora do atleta. A Bíblia está o tempo todo dizendo assim: você é atleta espiritual, mas nós não estamos atingindo as metas. Vimos aí o Cassim correndo lá no Rio de Janeiro, fez 42 quilômetros em 2 horas e 56. Ele fez 42 quilômetros em 2 horas e 56 minutos na maratona do Rio de Janeiro. Está vindo para cá agora de noite. Quantos quilômetros você está fazendo na fé? Você não consegue exercitar a sua fé. Queridos irmãos, invista nos exercícios espirituais. Eu vou ser rápido aqui. Primeiro, nós podemos resumir os exercícios espirituais assim. Primeiro, invista na leitura da palavra. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você tem lido a Bíblia? Irmãos, 15 minutos por dia de leitura da Bíblia, você lê a Bíblia em um ano todo. Eu falo porque é o que eu faço. 15 minutinhos lendo a Bíblia. Eu leio 4 capítulos da Bíblia, basicamente em 15 minutos, todos os dias. Todos os dias. Eu leio a Bíblia toda, todo ano. Geralmente eu termino a Bíblia toda aí para agosto, setembro. Não vai acabando já a leitura da Bíblia desse ano. Vai terminando. Já li todo o Novo Testamento, já li Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, todos os profetas menores. Já li Gênesis, Êxodo, Neemias, Esdras, Juízes, Ruth, Josué, 1º e 2º Samuel. Vamos, 15 minutos. Você não lê a Bíblia? Irmãos, eu conversando com uma pessoa, não muito tempo, crente, velha na fé, tempos de igreja, e essa pessoa estava começando a seguir e a usar para a vida dela diária o estoicismo. Nada contra. O estoicismo é uma boa filosofia. Muitas coisas boas no estoicismo. Embora a gente só conheça as frases bonitas, as partes bonitas. Por exemplo, poucos sabem que existe uma tendência, há um certo desacordo entre os teóricos, mas há uma tendência muito grande deles fazerem apologia ao suicídio. Sêneca, baseado inclusive na própria morte de Sêneca, que inclusive foi tutor de Nero. Olha o cara que ele foi conselheiro e filósofo dele. Né? Imperador de Roma, pior imperador talvez de Roma. Gosto de ouvir as sabedorias estoicas, mas eu tenho o cristianismo como filosofia básica de vida. Eu confio na sabedoria do cristianismo, eu confio na sabedoria da palavra. É muito sério isso, irmãos. Daí a palavra, mergulho na palavra. O salmista diz: luz para os meus caminhos é a palavra. Hebreus vai dizer que a palavra é viva e eficaz, espada de 2 gumes, separa juntos medulas, alma e espírito. Segundo, disciplina espiritual, dedique à oração. Amados irmãos, vou falar uma coisa aqui séria. Eu já gastei 3 horas orando, 2 horas. Mas eu vou falar com você, já orei 5 minutos mesmo. Eu vou ser sincero. 5 minutinhos, tá bom. 5 minutinhos de oração por dia, tá ótimo. Eu estou falando de oração proativa. Não é oração reativa, não. Oh Deus, tem misericórdia de mim. Oh Deus, abre aquela porta. Oh Deus, cura meu marido. Oh Deus, abençoa a igreja. É oração reativa, beleza, ok. Continua. Mas 5 minutinhos você parar e falar: eu vou orar. Vou falar com o papai do céu. 5 minutinhos. Teve um estudioso que dizem que as pessoas não precisam orar mais de 15 minutos por dia. Não que ele esteja dizendo que tem que orar só isso. Ele falou: se as pessoas orassem 15 minutos por dia, está ótimo. Tá bom. Mas nós não oramos. E não adianta você falar: vou orar todo dia 30 minutos. Você não vai conseguir dar sequência.
Então é melhor começar do pequeno. 5 minutos. Tranca a porta do quarto, 5 minutos. E se o menino bater, não manda para aquele lugar não, porque já acabou a oração. Perdeu o sentido da oração. Mas 5 minutinhos. Fala com Deus. É isso que a gente precisa. É interessante porque Jesus ensinou a orar. Entra no seu quarto. Tenha comunhão com Deus, fala com Ele. Mateus 6. E lá Jesus ensina os princípios da oração. Primeiro, exaltação. Pai nosso que está no céu. Exalta a Deus. Segundo, intercessão. Venha a nós o teu reino, seja feito tua vontade assim na terra. Ore para que o reino de Deus venha, interceda pela salvação das almas. Interceda pelas pessoas. Interceda para que haja salvação. Interceda para os amigos, para os parentes, para todo mundo. Petição, pão nosso cada dia nos dai hoje. Confissão, perdoa nossos pecados, como nós perdoamos nossos devedores. Batalha espiritual, não nos deixe cair em tentação. Louvor, pois teu reino poder agora. Aí os princípios da oração, tudo aí, só seguir. E os irmãos sabem que eu oro é assim, né? Esse é meu modelo de oração todo dia. Eu começo a minha oração todo dia assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ponto. E aí eu começo a adorar a Deus, louvar, agradecer. Depois vem a nós o teu reino e eu começo a interceder. Pão nosso cada dia, eu começo a orar pelos meus desejos, minhas necessidades, minha família, família cristã, todo mundo. Perdoa nosso pecado, eu começo a orar para Deus ter misericórdia de mim, que eu não deixe a mágoa me dominar, o ressentimento. Não sei se quer tentação, eu começo a orar para Deus me livrar de todo mal. E assim, todo dia, eu sigo esse roteiro. Às vezes eu gasto mais tempo, às vezes eu gasto menos tempo. Nós temos que orar. Jesus falando da viúva e o juiz iníquo, ele ensina sobre orar e não esmorecer, orar e não desanimar, perseverar e não esmorecer, perseverar e não desanimar. Terceiro, jejue. Tira um momento para jejuar. Jesus falou, por que o João Batista, os discípulos têm jejum e nós não? Porque eu estou com vocês. Quando eu for embora, vocês vão poder jejuar. Paulo jejuava. O jejum é a abstinência de algum tipo de alimento ou de alimentação para consagrar sua vida a Deus. Este é o propósito principal do jejum. Abstinência para consagrar a Deus. Senhor, dedica minha alma. É crucificar o eu para que o eu de Cristo domine você. Esse é o propósito prioritário do jejum. Mas é claro que o jejum pode ter um propósito secundário para resolver problema, passar, né? Pode. Josafá convida o povo de Israel para jejuar para vencer os inimigos. Jonas convida o povo de Nínive jejua para pedir perdão e misericórdia. Esther conclama jejum para ter a oportunidade de falar com o rei para interceder pelo povo. Então, existe jejum com objetivos secundários de nossas necessidades, mas a prioridade do jejum é um momento de quebrantamento do eu para que Deus possa ser o Senhor do seu coração. E eu colocaria em quarto lugar o louvor. Eu descobri uma coisa, pessoas que cantam diariamente são mais quebrantadas do que quem não canta. Eu não estou falando cantar para isso que vai ter que cantar na igreja à noite, não. Louvar mesmo. Passar um momento ali louvando, adorando a Deus, né? Estava ali em casa de manhã, meditando meu sermão, e a Cristina lá cantando. É tão bom, né? Você tem alguém ali louvando o Senhor, e nós não queremos louvar, nós não queremos cantar. Louva a Deus durante o dia. Está dirigindo, louva a Deus. Eu duvido que você vai preocupar com as pessoas que estão cortando você e etc. Está ali adorando o Senhor, mas não fecha o olho, não. Enquanto estiver dirigindo, porque não pode, né? Mas eu vou para frente, que meu tempo já passou mesmo, não tem como pular muita coisa aqui. Mas em terceiro lugar, invista. Como investir na minha vida cristã? Invista na sua vida comunitária. É interessante, queridos irmãos, porque o apóstolo São Paulo aqui, ele não só fala da mentalidade, a maneira de você pensar, em todo o contexto, ele não só fala dos exercícios espirituais, de exercitar na piedade, mas o eixo central da discussão de Paulo aqui é a igreja. Qual é o grande eixo da discussão paulina? É a igreja. E olha o que Paulo diz no capítulo 3, verso 14. Escrevo-lhe essas coisas para... embora espere ir vê-los em breve. Eu escrevo essas coisas, embora espero ir vê-los em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ele está falando da igreja, está falando da congregação, ele está falando do comportamento, da vida comunitária. E aí ele vai dizer que é a igreja do Deus vivo. E olha a definição que ele faz da igreja: coluna e fundamento da verdade. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Ele está falando para os irmãos como eles devem se comportar na igreja, como eles devem se comportar na casa do Senhor, como eles devem se comportar no meio
dos cristãos. E aí ele inicia o capítulo 4, preocupado com os hereges que estão entrando aqui e ali, para seduzir os irmãos, para tentar acabar com a vida deles. Então o apóstolo Paulo está preocupado, quando ele fala aqui de piedade, nesse contexto, como os irmãos devem valorizar a igreja, a casa do Senhor. Não há como a pessoa, irmãos, crescer espiritualmente na vida cristã se ele relativizar e ignorar a igreja. Infelizmente, irmãos, infelizmente, as pessoas não querem. Elas relativizaram a igreja, elas não querem investir na vida cristã quando fala de igreja. Deixa eu falar uma coisa aqui. Existe uma diferença entre frequentar a igreja e ter vida comunitária. Frequentar a igreja não é ter vida comunitária. Frequentar a igreja tem nada a ver com vida comunitária. Vida comunitária é vida proativa na igreja. É ativa na igreja. Quem não tem vida ativa na igreja, proativa na igreja, essa pessoa não tem vida comunitária. Ela vem à igreja, ela frequenta a igreja, mas ela não tem vida comunitária. É muito sério isso, irmãos. Quais os benefícios nós temos de ter vida comunitária? Primeiro, aprender a palavra de Deus. Pessoas que estão envolvidas com a igreja aprendem a palavra de Deus. Aprendem a palavra de Deus nos cultos, nos pequenos grupos, nos ministérios, nas conversas com pessoas mais espirituais. Segundo, participar da adoração coletiva, juntos adorando o Senhor, a assembleia adorando o Senhor, a assembleia rendendo louvores a Deus. Isso é um privilégio de quem realmente tem vida ativa na igreja. Participar da ceia do Senhor, da comunhão dos santos. Isso é privilégio de quem tem vida ativa na igreja. Pessoa que não tem vida ativa na igreja, ela falta da ceia e ela não está nem aí, não faz falta para ela. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui hoje. É sério o que eu vou dizer? Talvez não seja sério para você, mas é para mim. Crente que falta da ceia, e isso não fez falta na vida dele, precisa rever sua vida com Deus. Crente que deixa de participar da comunhão e não sente falta disso, não mexe com o coraçãozinho, deu um trem errado aí. É engraçado que a gente só vê isso nas pessoas mais velhas, né? Ô, pastor, eu não participei da comunhão esse mês. Né? Esses dias eu fui levar a ceia lá na casa da irmã Maria, que foi aqui da nossa igreja. Eu estive lá na casa levando a ceia. Alguns irmãos aqui da igreja foram comigo. É tão bom ver a alegria da pessoa. Mas quantos de fato? Né? Qual o benefício de participar do culto da vida comunitária? Oportunidade de crescimento com as experiências dos outros irmãos. A gente aprende com os outros irmãos, com as lutas, com as dificuldades. Receber a oração dos irmãos pelos nossos problemas, nossas lutas. Receber apoio quando nós estamos com necessidade. A igreja é importante para isso. Isso quando você abre o coração. Isso quando você expõe sua necessidade. Se você não expõe, fica difícil. Então, é importante, é de benefício extraordinário participar da igreja. Então, quando o apóstolo está escrevendo para Timóteo, ele está preocupado exatamente com o fato das pessoas não saberem valorizar a igreja. Vocês não sabem comportamentar, ou melhor, ter bons comportamentos na casa de Deus. Vocês não vivem a vida comunitária. De que maneira a gente pode melhorar a nossa participação na vida comunitária, queridos irmãos? Participando regularmente dos cultos. Tem pessoas, irmão, eu estava conversando com o pastor agora, essa semana passada. O pastor me ligou. Ô, Parreira, nunca conversei com você, não te conheço pessoalmente, mas queria bater um papo com você. Aí fui lá, falei, vem tomar um café comigo aqui na minha igreja. Fui lá, não conhecia ele. E a gente conversou bastante. Ele falou, Parreira, você é muito respeitado. Teve pessoas aqui que falaram muito bem de vocês, inclusive um dos fundadores do Labri esteve aqui e falou do senhor, porque quando eu falei que a nossa igreja era aqui, falou que a nossa igreja era aqui perto. Mas eu não conhecia o senhor, eu queria conversar um pouco. Conhecer você, conhecer... E aí passamos a tarde ali conversando. Aí falou comigo que é engraçado a igreja. A igreja tem X pessoas frequentando o culto. Aí X pessoas vêm no culto domingo agora.
falta 50 pessoas. Aí no outro domingo tem as mesmas X pessoas. E aquelas 50 que veio naquele domingo. Mas continua faltando 50. É porque os que veio naquele domingo passado, faltou isso agora. Parece que eles combinam de revezar. Ele falou comigo, deve ser que elas combinam. Porque a gente já contou algumas vezes, é a mesma quantidade. Faltou aquela trinca de gente e eles vieram agora. Continua o mesmo número. Aí elas pegam e faltam no domingo que vem, continua o mesmo número. Porque parece que reveza. As pessoas, queridos irmãos, não levam a sério a frequência na igreja. De que maneira você investe na vida comunitária, frequente regularmente, participe de um pequeno grupo. Pequeno grupo é uma oportunidade para a gente discutir a palavra de Deus, para a gente orar, né? Eu tenho um pequeno grupo também, e alguns irmãos também têm pequeno grupo aqui, o Arlérico, o pastor Júnior, o Pablo, e esqueci alguém? É só 3 mesmo? Quem que eu esqueci? Arlérico, Júnior, eu e o Pablo. 4. Veja bem, é tão gostoso esse momento de conversar ali, reunir em torno da palavra, bater papo, conversar, comer um lanchinho junto. É tão bom, é tão agradável. A gente cresce nisso, né? E tem experiências boas nesse momento. É investir na vida comunitária, apoiando as atividades e projetos da igreja. Irmãos amados, como é que você vai investir na vida comunitária se você não apoia as atividades? Ah, eu não gosto. Irmão, você não vem porque gosta ou desgosta. Você vem porque é a sua igreja, a sua família da fé, gente. Ah, mas eu não concordo. Você não vem porque concorda ou discorda. Você vem para apoiar a família da fé, gente. É isso. É muito difícil, gente. As pessoas o tempo todo, é uma razão aqui, outra razão ali, é um motivo aqui, outro motivo ali, sabe? Parece que tudo gira em torno da gente mesmo. É o que eu gosto, é o que eu sinto, é o que eu concordo, é o que eu aceito, é isso, é eu, é eu, é eu, é eu. Não é por causa de você, não, gente. É por causa do rei, da igreja, do povo do Senhor. Esquece você, pelo amor de Deus. Crucifica a si mesmo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Queridos irmãos, e a última maneira, sendo um voluntário na igreja, para apoiar, para servir, para assumir. Seja voluntário, se ofereça. Fala o que você quer fazer, diga o que você quer. Não espere ninguém te chamar, não. Não espere ninguém falar com você, não. Procura. Eu estou querendo fazer isso. Essa semana retrasada, o irmão me procurou, cheio de projetos. Eu falei, irmã, já está apoiado. Depois a gente discute os detalhes. Eu tenho que fazer, ué. Vamos fazer, ué. Mas já está apoiado. Pode discutir. Nós vamos ter uma reunião agora com os obreiros segunda-feira. Falei com ela, que é agora amanhã. E a gente vai discutir exatamente coisas que a gente pode fazer para melhorar. Então, já está apoiado. Vamos fazer. Mas nós não queremos. Queridos irmãos, eu vou encerrar. Só que eu prometo para vocês que o meu último ponto, eu não vou pregar sobre ele, não. Eu só vou dizer que ele é importante. Já está bom. Primeiro, invista na sua vida cristã, renovando a sua mente. Segundo, invista na sua vida cristã, praticando os exercícios espirituais. Terceiro, invista na sua vida cristã, investindo na comunidade. Quarto, invista na sua vida cristã, investindo no Espírito Santo. Se falar uma coisa? Queridos, resenhando. Como que eu vou mudar a minha mentalidade sem o Espírito Santo? Quem nos converte? Espírito Santo. Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Espírito Santo. O que está escrito lá no Evangelho de João? Quem nos guiará toda a verdade? O Espírito Santo. Quem nos ensinará todas as coisas e nos lembrará de tudo que Cristo disse? O Espírito Santo. Como que eu vou renovar a minha mente sem o Espírito Santo? Quem inspirou a Bíblia? O Espírito Santo. Quem nos ilumina a mente para entender a Bíblia? O Espírito Santo. Então eu não posso ter mudança de mentalidade sem o Espírito Santo. Segundo, eu não posso investir nas disciplinas espirituais sem o Espírito Santo. É Ele que me constrange para ler a Bíblia. É Ele que me constrange para orar. É Ele que me constrange para jejuar. É Ele que me constrange para louvar. O que está escrito em Romanos 8? É Ele que nos assiste nas nossas fraquezas. É Ele que intercede conosco com gemidos inexprimíveis. É Ele que faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Eu preciso do Espírito Santo para exercer e praticar os exercícios espirituais. Quem é o meu personal trainer espiritual quando eu estou diante dos aparelhos da fé cristã?
Do Espírito Santo. Ele que diz, faz assim, faz assado. Eu preciso do Espírito Santo para viver a vida comunitária. É ele que me faz tolerar os irmãos chatos. Tem irmão chato aqui? Levanta a mão. Tem irmão chato aqui? Só eu? Tem mais um, mais dois. Os 3 chatos aí. O resto é tudo gente boa. Leva para casa e fica com eles lá. Amados irmãos, como é que eu vou perdoar uns aos outros? Como é que eu vou praticar os mandamentos? Está aqui, ó. Folhetim do PG do pastor Júnior. Como é que eu vou praticar os mandamentos recíprocos de mutualidade do seu Espírito Santo? Como? Como é que eu vou carregar a carga dos outros, seu Espírito Santo? Como é que eu vou orar um pelos outros, seu Espírito Santo? Como é que eu vou perdoar uns aos outros, seu Espírito Santo? Não tem jeito. Possível. Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé. Eu queria que você fechasse os olhos. Aleluia. Chamou os diáconos à frente.